Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física, e na aula de hoje vamos falar sobre a Lei de Ampère e suas aplicações. Lembrando que essas aulas são referentes ao curso de Física 2 para nível superior, tá? O livro-texto adotado é o Fundamentos da Física, o volume 3. E essas aulas são referentes ao capítulo de campo magnético produzido por corrente. Então, vamos estudar a Lei de Ampère. Então, a Lei de Ampère é uma das equações de Maxwell também, tá certo? Então, é mais uma das equações de Maxwell que vamos estudar aqui no curso. Além dela, já estudamos a Lei de Gauss, não é isso? E então, vamos entender até agora como é que a gente fez na eletrostática e na magnetostática. Então, na eletrostática, a gente tinha, né, o seguinte. Então, na eletrostática, a gente tinha que a carga elétrica, né, estava estacionária. Para o caso da magnetostática, a corrente é que tem que estar estacionária, né? Ou seja, a corrente não está variando no tempo e a carga não está em movimento. Na eletrostática, a carga está em repouso, e na magnetostática, a corrente não varia no tempo. Tá? Essas são as associações. Outra associação é que a gente aprendeu a calcular na eletrostática o campo elétrico, uma das maneiras através da lei de Coulomb, né? Onde a gente calculava o elemento de campo e a soma e a soma de todos os elementos de campo dava o campo total. Então a gente viu até o momento uma coisa parecida da lei de Coulomb, que é a lei de Biot-Savart. Né? Para a magnetostática, a lei é de Biot-Savart, que a gente calcula o elemento de campo, né? O μ0 sobre 4π, o I ds vetor versus R sobre R ao quadrado, e se você pegar a integral, tá? De somar, né, a integral do dB, você calcula o campo magnético total. Obviamente, essas integrais são tão complicadas quanto a simetria do problema. Beleza? Mas então a gente tem uma maneira de calcular um campo elétrico, uma maneira de calcular o campo magnético, mas a gente também tinha, no caso da eletrostática, a lei de Gauss, né? Que era a integral de uma superfície de EN dA, que era o Q envolvido sobre ε0, onde, no caso da lei de Gauss, você tinha uma quantidade de carga, né, uma distribuição de carga, que estava sendo envolvida pelo que a gente chama de uma superfície gaussiana, uma superfície fechada. Beleza? No caso, para magnetostática, a gente não vai ter a lei de Gauss, né, obviamente. A gente vai ter a lei de Ampère. E como seria a lei de Ampère? Então, no caso, a igualdade é fácil de a gente descobrir. Por quê? Porque no caso da eletrostática, a fonte era a carga. Então, a gente tinha a carga envolvida sobre ε0. No caso, para a magnetostática, a nossa fonte é a corrente estacionária. Então, a gente vai ter a corrente envolvida e o ε0 está embaixo. Então, a gente já viu que toda vez que aparece o ε0 e o μ0, eles estão nas equações em lugares opostos. Né? Se o ε0 está em cima, embaixo, o μ0 está em cima. Então, se o ε0 está embaixo, o μ0 vai estar em cima. Então, vamos escrever aqui a lei de Ampère. E a lei de Ampère vai ser o seguinte. Ao invés de ter cargas, a gente vai ter uma distribuição de corrente. Só que a gente não vai conseguir envolver essa distribuição de corrente numa superfície. E a gente vai olhar o entorno. Por quê, Mário? Porque no caso elétrico, o campo elétrico ele é radial. Né? O campo elétrico devido a uma carga estacionária. Tá? No caso de uma corrente elétrica, o campo magnético ele é um rotacional. Então ele vai estar em volta, né, do campo. Então, para isso, a gente vai escolher o que a gente chama de uma curva fechada. E essa curva é chamada de curva amperiana. No caso de Gauss, era uma superfície gaussiana.
para o caso da lei de Ampère, é uma curva amperiana. Então, essa integral vai ser fechada, mas ao invés de ser em uma área, vai ser em um contorno, tá certo? Por quê? Porque o campo ele é rotacional, ele não é radial, ok? Então, essa curva amperiana pode ser de qualquer forma, tá certo? A gente vai resolver problemas e vai ver que não depende, a lei de Ampère não depende da forma da amperiana. Obviamente, a escolha facilita o processo de resolução do problema, mas não depende da forma, tá certo? Então, você vai ter aqui uma quantidade de corrente envolvida, tá certo? Só definir, né, que para um sentido seria um sinal positivo e em um sentido contrário subtrairia, né? Então você teria uma quantidade de corrente líquida, né, envolvida por esse problema. E ao invés de ser integral de superfície, vai ser uma integral de contorno de BDS, porque o B ele é rotacional, o μ0 e o I envolvido, tá? Então, analogamente, essa é mais uma das equações de Maxwell. Beleza? Dúvidas até aqui? Não. Qualquer coisa, deixa nos comentários ou me procura lá no @prof. Mário Rocha. Beleza? Então, a lei de Ampère, uma das equações de Maxwell, tá? É a integral no contorno, né? É a integral de linha fechada de B escalar ds, μ0 I envolvido. Tá certo? E aí, esse caminho, não importa como você escolha. Obviamente, usar a simetria do problema facilita, né? Nesse caso aqui, uma simetria circular, né? Você fazer a curva amperiana ser um círculo, esse contorno seria em um círculo. Então, isso facilita a nossa integração. Mas não depende da forma. Assim como na lei de Gauss, a escolha da superfície gaussiana não influenciava num problema. Então vamos aplicar aqui a lei de Gauss para vocês verem como fica mais simples, por exemplo, calcular o campo de um fio infinito. A gente calculou o campo de um fio infinito e a gente calculou primeiro do finito e fez os limites, né? E não teria como fazer de outro jeito antes da lei de Gauss, a priori, sem ter usar a lei de Biot-Savart. Mas veja com a lei de Ampère como fica mais simples. Então, para o caso da aplicação da lei de Ampère para um fio infinito, retilíneo, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui, eu vou fazer um plano, né, de corte transversal só para facilitar a visualização. Então eu tenho aqui um fio infinito que passa uma corrente I para cima e essa corrente I ela gera campos magnéticos, né, num plano rotacionais, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou escolher uma curva, né, porque eu vou ter que escolher um ponto. Então vou pegar nesse ponto, em qualquer ponto que eu esteja a mesma distância, vai dar essa curva. E aí a simetria mais próxima seria a circunferência, tá certo? E aí eu quero calcular o campo magnético nesses pontos, o módulo, né? A direção vai ser sempre, né, dado pela regra da mão direita, e aí você vai ponto a ponto definindo quem seria. Então, o meu ds, ele é sempre tangente à amperiana aqui, tá certo? E o meu B vai ser sempre paralelo ao meu ds, beleza? Então fica tranquilo, porque quando eu fizer a lei de Ampère, calcular a uma distância r, essa integral aqui vai ficar fácil. Por quê? Porque o B escala ds, nesse caso, vai ter sempre a mesma direção. Então, um módulo de B vai ser sempre o mesmo em qualquer ponto dessa circunferência e vai ser sempre paralelo. Então, vai sobrar simplesmente a integral de ds do caminho fechado. E que caminho fechado é esse? É esse contorno aqui, que seria justamente o comprimento da circunferência. Então, isso daqui daria 2πr. E o I envolvido, como só tem aqui um fio, o I envolvido é o próprio I. Então, vai restar que o meu B vai ser o μ0I, e o 2πr está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o módulo do meu B vai ser o μ0I sobre 2πr. O módulo, tá?
Por que eu não estou colocando sentido? Porque o sentido vai depender do ponto que você está calculando. Diferente lá do caso elétrico, né, que a gente conseguia, em alguns casos, pela simetria, já definir qual era a direção e o sentido. Nesse caso aqui, a gente tem que olhar em cada ponto. Então, por exemplo, nesse ponto, ele está para dentro, né, do plano. Por exemplo, aqui ele está saindo. Aqui ele está para a direita, aqui ele está para a esquerda. Então, você vai, para saber o sentido, vai depender do ponto. Mas o que a gente está mais interessado em saber é como calcula o módulo. E veja que com 2, 3 linhas, a gente consegue calcular o caso de um fio infinito. O caso do fio semi-infinito é só pegar a metade. Para o fio finito, isso não vale, porque a gente teria que levar em conta o efeito de borda. E aí, para usar a lei de Ampère nesse caso de um fio finito, seria levemente mais complicado. Então, é mais útil a gente resolver pela lei de Biot-Savart. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Nesse caso agora, vamos calcular o campo magnético de um solenoide longo. Tá certo? Então, um solenoide, tá? É como se você tivesse um eixo principal e você tivesse aqui uma bobina aqui, né? Várias espiras circulando ele. De modo que dentro do solenoide, esse campo ele é uniforme, a gente vai mostrar já já, diferente de zero. E fora do solenoide, então ele está, no caso do solenoide ideal, fora do solenoide, esse campo magnético ele se anula, próximo de zero. Tá certo? Então, essa corrente aqui, se você fizer aqui a regrinha da mão direita, vai gerar um campo, como a corrente desce, então ela vai gerar campos entrando aqui, no caso, para a direita. Então, você vai ter aqui os campos para a direita. E eu vou fazer um corte aqui transversal para a gente ver mais ou menos como é que fica. Então, quando eu faço aqui um corte aqui transversal, as correntes aqui em cima, elas estão como se estivesse saindo. E aqui embaixo é como se estivesse entrando. Então, tá aqui o corte. Então, é como se estivesse aqui saindo as correntes e embaixo estivesse entrando. E aí, o campo magnético, ele vai dar dentro, vai estar sempre para a direita e fora praticamente zero. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever a minha curva amperiana, e aí eu vou escrever a minha curva amperiana que pega uma parte dentro e uma parte fora. Lembrando aqui como se fosse aquele caso da lei de Gauss do pillbox, tá? Aquela caixinha de remédio. E aí você vai calcular aqui, só que aqui é um contorno, uma superfície, tá? Então aqui seria só um contorno. Eu vou contornar aqui e vou calcular nesse caminho quem é o meu campo. Então, eu chamei aqui de A, de B, de C e de D, e eu vou sair de A até D. E volto de A até A de novo, né? Pelo caminho fechado. Então, essa integral lá, usando a lei de Ampère seria o seguinte. Ficaria aqui a integral de linha de uma curva, né, fechada de BDS é igual a μ0 i envolvido. Então, essa para fazer o caminho fechado, eu vou separar isso aqui em 4 integrais. De A até B, de B até C, de C até D e de D até A. Beleza? Então, vou fazer aqui. De A até B vai ser o B daqui, escalar ds1, que eu estou chamando isso aqui ds1, ds2, ds3 e ds4. Então, vai ser o B ds2, vai ser o campo aqui, o B ds3 e o B ds4. Obviamente, o mais elegante ainda seria falar B1, B2, B3 e B4. E o μ0 vezes o envolvido. Quem é o envolvido? Ó, nesse caso aqui, quando eu escolher aqui a minha curva amperiana, eu vou envolver um certo número de espiras. Então, a minha corrente envolvida vai ser o número de espiras envolvidas vezes a corrente que passa em cada espira. Ok? Então, resolvendo aqui essas integrais, ó, de A até B, o meu B está para a direita e o meu ds está para a direita. Então, eles estão paralelos. Tá certo? Estão paralelos e o B aqui ele é constante, né? Então, ele pode sair da integral. Então, vai ficar só a integral aqui de ds1. Nesse caso aqui, se tiver um campo, né, para a direita, aqui o meu ds está para cima. Então, no ds2 ele é perpendicular a B.
Então, nesse caso que ele é perpendicular, ele não contribui, né, lá para a lei de Ampère. No caso aqui fora, o meu campo aqui é que é fora, né? Praticamente zero. Então, essa integral aqui dá zero porque o campo magnético fora é zero. E essa aqui, pelo mesmo motivo de 2, o meu campo ele é perpendicular ao ds4, então isso aqui dá zero. Então, só sobra esse primeiro termo aqui. Então, esse primeiro termo vai ser só a integral do ds1, que daria só o tamanho desse lado aqui que eu chamei por simplicidade de L. Tá certo? Então, vai ficar o BL, o B saiu, ficou só BL, μ0 I vezes N, onde N é o número de espiras que está envolvido aqui. Então, para saber o campo de um solenoide, é o μ0 N sobre L I. Mas é muito comum a gente, ao invés de falar o número de espiras por tamanho, né, já que esse solenoide é longo, né, infinito, a gente coloca a densidade de espiras, né, ou seja, é o quanto de espira você tem por comprimento. Então, a gente substitui esse N sobre L por o Nzinho, onde esse Nzinho é a densidade de espiras, né? Ou seja, é o número de espiras por comprimento, tá? Tá certo? E aí você vê que o μ0, o campo dentro do solenoide, é o μ0 Nzio I. Veja que não depende, né, de nenhum fator aqui dentro, né? Só depende, obviamente, da corrente que está passando, que ele vai ser mais intenso, da densidade de espira, né? Se você tem mais espiras, você vai ter mais corrente envolvida, você aumenta o campo, mas é uma constante. O Nzinho e o I são constantes do problema, assim como o μ0, então o campo dentro do solenoide infinito é uniforme. Beleza? Tranquilo? Então, a última aplicação que a gente vai ver é um toroide, tá certo? É calcular o campo magnético dentro de um toroide. E o que é um toroide? Um toroide é como se fosse um donut, tá? Se você imaginar o que é um toroide, é você imaginar um donut, né? Tá certo? Então, só terminando aqui a observação, né? Que o campo magnético é uniforme e não depende do tamanho do solenoide, né? Do raio do solenoide. Beleza? E fora é aproximadamente zero no solenoide ideal. Beleza? E o último assunto da aula de hoje é para calcular o campo magnético de um toroide. Então, um toroide é como se fosse um donut envolvido por espiras, tá certo? Então, um donut envolvido por espiras, tá? Eu só fiz aqui 3 para não ter que fazer tudo e meu desenho ficar ainda mais feio. Mas seria todo enrolado, né? Onde dentro desse toroide é a região que eu quero calcular e fora a gente vai ver que é praticamente zero. E aí você pode imaginar também como você pegar o solenoide, né, comprido e juntar as duas pontas, né? Você fica com também como se fosse esse toroide. E aí eu vou fazer um corte para a gente visualizar e aí eu vou fazer um corte para visualizar de cima, tá certo? Então a gente vai visualizar, estou olhando de cima essa parte, e aí de cima a gente percebe que a parte de cima a corrente vai para cima e entra na de baixo. Então estou fazendo aqui, ó, você olhando de cima, a corrente está passando por cima e entrando embaixo, e eu quero calcular o campo nessa região aqui, ó, não tem corrente envolvida. Se não tem corrente envolvida aqui, o campo nessa região aqui magnético é zero. E fora, se eu quiser calcular fora, né, a corrente envolvida vai ser a corrente que sai daqui e entra embaixo, que é exatamente a mesma. Então, no final das contas, a quantidade de corrente envolvida fora do toroide seria zero também. Então, você só tem região de campo magnético diferente de zero dentro. Então, eu vou calcular aqui a minha amperiana, numa região dentro do toroide, que está uma distância Rzinho, e vou calcular nessa região o meu módulo do meu campo magnético, tá certo? Então, a curva amperiana está aqui. E o meu DS, ele vai estar por esse caminho e o meu campo magnético também vai estar nessa mesma direção. Então, pela lei de Ampère, a integral de linha, né, do contorno fechado de B dl é o μ0 envolvido, beleza? Então, nesse caso, o envolvido é o número total de espiras que você tem no problema, tá certo? Então, isso aqui, o envolvido é o Nzão I, e o meu BDS,
o B ele vai estar sempre, né? Ele vai estar sempre paralelo, né, ao DS. Então meu B ele vai estar sempre tangenciando a curva amperiana. Então o meu B vai estar sempre, ele é um rotacional, ele vai estar sempre na direção do DS, tá certo? O DS. Então ele vai sair da integral, então só vai ficar a integral dessa curva amperiana, desse comprimento da curva amperiana, que é justamente o comprimento da circunferência. Então vai ficar B igual a 2π Rzinho, μ0, Nzão, vezes I, onde N é o número de espiras que você tem no toroide. E aí agora, diferente do solenoide, você tem um número aqui finito de espiras e a gente conhece. Então não vai ter aquela densidade de espiras. E esse R agora ele varia, né? Porque eu posso estar mais próximo da circunferência de dentro, eu posso estar mais próximo da borda lá de fora. Então esse R ele faz com que o campo magnético aqui dentro varie. Então o campo magnético dentro de um toroide é o μ0 N I sobre 2 πr, tá certo? E aí, nesse caso o R é uma variável, tá? Então, para o R variável, entre essa região, tá? Você só tem o R entre essa região para um R diferente, né? Para dentro ou para fora, vai ser 0. Então, o R varia, então o campo magnético do toroide ele é variável, tá certo? N é o número de espiras, tá certo? E o campo B, tá? Ele não é uniforme, uma vez que o número R ele varia, tá certo? Tranquilo? Dúvidas? Então, essas foram nossas 3 aplicações da lei de Ampère. Ela resolve bastante nossos problemas. E então, vamos parar por aqui. Qualquer coisa, deixa nos comentários ou me procura lá no @Prof. Mário Rocha. Não esquece de compartilhar se gostou com seus amigos e curtir o vídeo. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Se inscreve no canal e até a próxima. Falou, valeu, fui!